atmosfera que é essa? Que ambiente que é esse? Eu não sei você, mas os meus olhos já não veem mais as coisas naturais. Parece que esse lugar está tomado da fumaça da glória de Deus. A Shekinah de Deus está invadindo esse lugar. E eu creio em nome de Jesus que a Shekinah do Senhor, que a fumaça, a presença, ela não está aqui à toa. Ela não veio para cá, ela não está presente nesse ambiente, simplesmente por estar. Quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele enfiava por entre a cortina, por entre o véu, um incensário nas mãos, e aquilo produzia uma fumaça dentro daquele lugar. Quando Deus olhava para aquele Santo dos Santos e via a fumaça, os céus já se balançavam, porque algo estava para acontecer. Eu vou dizer uma coisa para você: se você crê que a fumaça da presença de Deus está nesse lugar, algo vai acontecer. Não está simplesmente por estar, mas está para acontecer. E eu creio que vai acontecer comigo, vai acontecer com você. Comigo vai acontecer com você. Vai acontecer com você. Eu vou te falar uma coisa, eu só vou mostrar aqui. Eu estou impressionado, porque ontem eu cheguei na livraria depois do almoço e tinha 5 camisetas do Único. Tinha 5 do Unânimes também, mas tinha 5 do Único. E eu falei, meu Deus, mas nós pedimos um monte de camiseta e acabou todas as camisetas. Eu fiquei impressionado, glória a Deus por isso. Só que lá dentro tem mais coisa e muito mais preciosa do que a camiseta. Uma vez o Senhor olha para um profeta chamado Oséias e ele fala assim: o meu povo padece porque falta conhecimento. E eu creio em nome de Jesus que há mais de 2 anos nós estamos experimentando um mover extraordinário, uma mudança sobrenatural. Esse ambiente não está acontecendo à toa, algo foi preparado, esse ambiente está sendo preparado há muito tempo para que você receba a presença de Deus. E esse movimento tem enchido os nossos corações cada vez mais. Eu vejo jovens e adolescentes aqui buscando conhecimento, buscando entendimento, buscando sabedoria. Um dos livros que fez isso comigo, que despertou meu coração para coisas maiores, coisas extraordinárias de Deus, foi esse livro aqui, chamado Uma Coisa. Esse livro foi escrito pelo Dwayne Roberts, e ele diz assim: uma coisa, buscando corajosamente tudo que é importante. Quem quer as melhores coisas de Deus aqui? Quem quer as melhores coisas de Deus? Passa lá na livraria. Outra coisa que eu quero te perguntar: quem aqui já namorou e deu tudo errado? Levanta a mão, corajoso. Então eu vou te dizer uma coisa, tem um livro lá chamando assim, namorar sem errar. Você quer errar mais? Quem quer errar no namoro? Ninguém, né? Então você quer acertar? Tá aqui, uma jornada de escolhas, namorar sem errar. Passa lá. Aliás, vou falar uma coisa para você. Tem uma menina aí perto de você, olha para ela, fala assim, olha para o menino, fala assim, eu quero acertar, eu quero acertar. Vai, já lança sua semente aí, rapidinho, tá? Volta aqui depois. E o terceiro título que eu queria mostrar para você, e vou deixar você com um pouquinho de gosto de mel na boca. Há 3 anos eu li esse livro aqui, Discipulado Radical. Esse livro é do Edmund Chan. Esse cara, se eu não me engano, ele é de Taiwan. E esse cara começou uma igreja com um jovem. Ele tinha um amigo dele que não era convertido, o cara era do mundo. E ele olhou para o cara e falou assim: eu vou discipular você. Ele falou
falou assim: você é louco, eu nem acredito em Deus, nem acredito em Jesus. Ele falou assim: não, mas você só, deixa eu te discipular. A igreja dele tem 20.000 pessoas. E ele começou na faculdade. O discipulado que ele trouxe para aquele jovem é composto de 5 perguntas. Esse livro não tem nem 5 capítulos, eu acho. Deixa eu ver aqui. 9 capítulos. Pergunta 1: por que o discipulado é importante? Pergunta 2: se o discipulado é tão importante, por que é tão negligenciado? Pergunta 3, não vou te falar, passa lá. Eu tenho certeza que tem líder aqui ou não? Tem líder aqui ou não? Você precisa discipular essa geração. Eles precisam de discipuladores. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos ir e fazer o quê? Discípulos. Glória a Deus. Tinha alguém ontem na sala de oração à 00:30? Não sei para você, para mim o céu entrou dentro da sala. Era a sensação que eu tinha. Aliás, eu estou com essa sensação de que o céu está dentro desse salão agora. Talvez a fumaça pareça as nuvens que tem no céu, porque o céu está cheio de nuvens agora, e essas nuvens podem até estar carregando o céu de uma chuva que pode estar por vir, mas eu creio que é a mesma intensidade das nuvens que estão lá em cima, estão dentro desse salão, e é uma chuva que vai ser derramada sobre essa geração. A palavra de Deus diz em Levíticos capítulo 8, versículo 12: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. E aí ele fala assim, não é esse, 6:12. Aleluia. O fogo do Senhor deve permanecer aceso no altar. Tem altar aí dentro? Tem algum altar aí dentro? O fogo do Senhor sempre arderá sobre o altar, ele jamais pode se apagar. Esse fogo não pode se apagar de jeito nenhum. E do jeito que está acontecendo essa conferência, a impressão que eu tenho é que está acontecendo um avivamento aqui dentro. Eu vou dizer uma coisa para você, eu fui avivado e eu estou vendo uma geração sendo avivada aqui. Eu vejo um salão cheio de avivalistas. Eu vejo jovens e adolescentes aqui dentro, dizendo: eu vou queimar lá fora o que está queimando dentro de mim aqui dentro. Eu vou lá fora arder e queimar aquilo que o Senhor está dentro de mim. E sabe o que me chama a atenção? Que só existe avivamento quando existe morte. Ô pastor, você está pegando pesado. Deixa eu falar uma coisa para você. Fala assim comigo: para ser avivado precisa ter morte. A palavra avivado, ela é uma derivação do verbo viver. E o texto que desperta o meu coração está lá em João capítulo 11, onde acontece um avivamento extraordinário. E eu vou falar uma coisa para você, meu querido, olha aqui para mim. Não existe avivamento ordinário. Todos os avivamentos são extraordinários, porque o avivamento é do céu para a terra. E lá no capítulo 11 de João, tem um cara morto, chamado Lázaro. E esse cara é amigo de Jesus, ele é íntimo de Jesus. Jesus trata na palavra de Deus Lázaro como seu amigo. E de repente, tem um funeral. O cara está morto. As pessoas pedem para trazer Jesus. Jesus corre para cá, mas as suas irmãs ficam chateadas porque ele se demora mais 2 dias para chegar. E o que é interessante? João 11:41. Ele está de frente para o túmulo. Ele está de frente para a pedra. O Vitor Azevedo, ele veio aqui sexta-feira, ele citou esse texto. Eu falei: só falta ele entrar
naquilo que eu estou imaginando. E ele vira e ele fala assim: todo mundo estava vendo alguém morto, mas Jesus, apesar de estar vendo aquilo, o seu coração estava crendo em algo vivo. Então ele, no meio de um funeral, ou já era a missa até de 7º dia, sei lá o que era aquilo, havia pessoas ali, estavam 4 dias talvez que ele já estava enterrado. Ele olha para aquele túmulo assim de frente, versículo 41, olhando para aquilo. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. A pedra era real, era realidade. Alguém lá dentro enfaixado era uma realidade. E ele olha para a pedra, e olhando para a pedra, ele volta os seus olhos para cima e diz assim: graças te dou, Pai, porque me ouviste. E o versículo 42 ele diz assim: aliás, eu sabia que sempre me ouves. Olha a certeza do coração de um avivalista: o Senhor me ouve sempre. Mas falei por causa da multidão, para que creiam que tu me enviaste. Versículo 45. Muitos. Fala assim comigo, fala muitos. Fala mais alto, fala muitos. Normalmente quando a gente vai em velório não tem muita gente. Tem muita gente, mas não tem muita gente. E ali diante daquele cenário, diante daquele contexto, quando a Bíblia diz muitos, é porque tinha muitos. Ele diz muitos, versículo 45, dos judeus que tinham ido lamentar junto com Maria, que tinham ido acreditar na pedra e em alguém que estava lá dentro enfaixado, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Cara, você imagina a decepção daquele lugar, daquele ritual, daquele protocolo, porque Jesus olha para a pedra e fala assim: tira a pedra, Lázaro, vem para fora, tu está vivo. E o morto sai andando, pulando, todo enfaixado, e ele olha: tirem as amarras, tirem as faixas, ele está vivo, ele vai andar, ele vai viver. Jesus olha para cima e fala: isso é para que o teu nome seja glorificado. O posicionamento de Jesus para mim é algo que desperta o meu coração, porque naquele momento ele não chamou atenção para ele como avivalista, mas ele falou: existe um único Deus, e esse é o Deus do avivamento. A atenção é para ele, não é para mim. A gente quer muito, quer fazer, quer acontecer, mas em João capítulo 13, a Bíblia diz assim: tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vos farei para que Ele seja glorificado. E sabe de uma coisa? Isso aqui tem base bíblica. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, olha o que diz a Bíblia ali, ó: procurem as coisas que são do alto. A minha versão diz buscai. E quando eu vou ver a tradução da palavra buscai, sabe o que vem à minha mente? Quem busca, busca com intenção de procurar, de achar, de encontrar. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: as coisas não são autoprodutivas, elas não simplesmente acontecem, elas têm uma origem, e a origem está lá no alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus.
A fumaça não aconteceu porque tinha que acontecer, ela aconteceu porque alguém buscou lá em cima e trouxe aqui para esse lugar. Todos os dias eu converso com jovens, todos os dias eu lido com jovens, e eu vejo uma geração querendo mais de Deus, mais do poder divino, mais da glória de Deus. Alguém aqui quer a presença de Deus? Mas ao mesmo tempo eu vejo uma geração, a mesma geração que quer mais de Deus, ela permanece fora do alcance do poder de Deus. Em Êxodo capítulo 20, eu quero ler esse texto para você. A partir do versículo 18, a Bíblia diz assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. Olha quanta coisa está acontecendo, um clangor de trombetas aqui. Tem fumaça nesse lugar. Há trovões e relâmpagos nesse lugar. Sim. E o texto continua: e o povo observando se estremeceu e ficou como? O que a palavra de Deus diz? Ele ficou como? A última palavra do versículo: longe. O texto continua dizendo assim: disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém Deus não fale conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E aí o versículo 21 coloca assim: assim o povo estava em pé de longe. Querido, se você quer mais de Deus, se você quer mais da glória de Deus, então você deve ficar perto de Deus. Eu vou dar um exemplo para você muito simples. Quem que gosta de sundae? Sorvete, aquela taçona gigante assim. Tem alguma coisa demais gostar de sundae? Não. Eu gosto também. Acho maravilhoso. Quem quer tomar um sundae? Quem quer tomar um sundae? Eu quero também. E aí de repente você está morrendo de vontade de tomar um sundae, e um amigo seu te liga e fala assim: vamos tomar um sundae? O que você fala? Agora. Ele fala: não, é sábado às 8 horas da noite. O inimigo vem sorrateiramente, comendo pelas beiradas e tirando você da presença de Deus. Ele vem bem escondidinho e fala assim: eu vou arrancar ele dali daquele lugar. Eu vou remover ele daquela presença, daquela nuvem, e ele vai ver do que eu sou capaz. Deixa eu falar uma coisa para você, jovem. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais eu descubro aquilo que Ele quer fazer, e mais eu desejo que isso aconteça. Eu desejo ver a glória de Deus. E eu só desejo ver a glória de Deus porque eu creio que o desejo do coração de Deus é que a sua glória desça. Eu não consigo ficar mais um minuto da minha vida sem pensar em Deus. Eu não consigo passar mais um tempo sequer, sem pensar na presença de Deus. Mas sabe por que o povo ficava longe, apreciando Moisés, falando com Deus no meio dos trovões e no meio dos relâmpagos? Porque a glória de Deus não compartilha com a carne. Moisés olhou para eles e falou assim: Ele vem vos provar e perdoar os nossos pecados. E o povo falou: não, vai você, e a gente fica aqui, e daqui a gente vê como é que é a situação.
porque senão a gente vai morrer. Deixa eu falar uma coisa para você, jovem. Quanto mais da minha carne morre, mais do Espírito Santo vive. Quanto mais da minha carne morre, mais do Espírito Santo vive. Mais o meu espírito vive, mais eu estou vivo para o Senhor, e eu quero que a minha carne seja exterminada. A morte tem um significado intencional de transformação e de mudança. Em João capítulo 12, versículo 24, é muito interessante, porque a palavra de Deus diz, Jesus falando, em verdade te digo, que se um grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. Eu vou ver Araçatuba passar por um avivamento sobrenatural. Você é de Araçatuba? Quem é de Araçatuba aqui? Eu falei para vocês, quem é do... Não estou fazendo diferença de ninguém, quem é unânimes aqui? Vocês estão sábado e sexta nas nossas reuniões. Eu estou falando para vocês, todos esses dias, nós somos instrumentos de Deus para que esta cidade seja avivada. Eu quero ver a minha cidade sendo avivada. Guararapes quer ser avivada. Campo Grande quer ser avivada. Fernandópolis quer ser avivada. Birigui vai ser avivada. Querido, olha aqui para mim. O avivamento e a glória de Deus, eles vão vir a partir do momento que haver morte. E a transformação tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com a glória de Deus. Quando nós olhamos para Jacó, ele tem um encontro com o Senhor, ele anda diferente. Quando nós olhamos para Isaías, ele olha para o Senhor num alto sublime trono e de repente os seus lábios são tocados. Quando nós olhamos para Maria, ela pega tudo que ela tem de mais precioso e quebra nos pés de Jesus. Nós olhamos para Paulo, e Paulo passa 3 dias sem enxergar nada, orando, jejuando e buscando a presença de Deus. Quando nós olhamos para o processo de transformação, essa transformação, ela acontece em 2 vertentes. Fala assim comigo, fala interna. Mais alto, fala interna. Precisa acontecer algo dentro de mim. Pastor, eu tenho que parar de gostar de Sunday? Não, mas você tem que parar de fazer aquilo que te desvia da presença de Deus. Aquilo que te tira do lugar da presença do Santo dos Santos, isso você tem que parar de fazer, ou você tem que fazer em outra hora. Não dá mais para negociar aquilo que Deus quer fazer conosco. Deus quer tocar Araçatuba, Deus quer tocar Guararapes, Deus quer tocar Guarulhos, Deus quer tocar Lucélia, Marília, eu não sei quantas cidades tem aqui. Deus quer tocar essa nação, e Ele precisa de pessoas que não estão com o coração voltado nos seus desejos carnais, mas estão voltados com os desejos do céu para esse lugar. Quando a gente é transformado por dentro, quando a gente é tocado por dentro, as coisas começam a acontecer de tal forma. Você é convencido de coisas que você não acredita que você está sendo convencido. Você fala, Senhor, mas tudo isso. E a hora que você se levanta daquele momento, você passa a andar diferente. O Senhor tocou em alguma coisa que precisava de um toque espiritual. A segunda vertente é a externa. Fala comigo, fala externa. Eu não estou falando da sua
pele, da sua cor ou da sua roupa. Mas eu estou falando dos lugares aonde você vai, os lugares aonde você frequenta. E todas as vezes que você passa em frente de uma sala de oração, você volta. Antigamente você voltava quando você passava em frente do McDonald's, quando você passava em frente do Burger King, quando você passava em frente do Chiquinho, não estou fazendo propaganda não, quando você passava na frente da Betinha Trufa, da RG Store, né? Você passava em frente das coisas assim, você queria voltar. Agora, o teu coração está tão convencido, está tão transformado, está tão mudado, que a hora que você passa na frente de uma sala de oração e você ouve o som de alguém adorando o Senhor, você fala: eu não vou sair mais desse lugar. Esse lugar agora é o meu lugar. Eu vou transformar os meus joelhos agora em coisas que vão adorar o Senhor. Eu vou transformar o meu coração agora. Eu vou voltar os meus olhos para Ele, e eu vou buscar a presença dEle, e eu vou me apaixonar cada vez mais por Ele, e eu vou me encher cada vez mais dEle, e nada em mim vai me impedir, mas só o meu coração vai buscar a presença do Senhor. Tem gente que busca tanto, é tão apaixonado por Deus, é tão apaixonado por Jesus, que aquela pessoa começa a aparecer tipo imperceptível, tipo invisível. As pessoas acham que não notam. Falar: ninguém. Você viu fulana na sala de oração? Você viu ciclano? Aí você fala: não sei, ele estava lá. Sabe qual que é o desejo do meu coração? É que nunca mais, quando eu entrasse em algum lugar ou algum ambiente, as pessoas percebessem o Alessandro. Eu queria que as pessoas percebessem o Espírito Santo. Eu queria que as pessoas percebessem Jesus. Eu queria que as pessoas percebessem a presença diferente. Às vezes o nosso cérebro e o nosso coração não está condicionado para isso. Sabe por que não está condicionado? Porque não está fazendo o exercício correto. Quando uma pessoa vai para a academia, ou ela vai para um treinamento físico, aquilo na verdade é porque ela está adquirindo um condicionamento. O Atos falou da natação aqui. Ele está condicionando o organismo dele para aquele dia da competição. E eu posso falar uma coisa para você: a gente precisa começar a condicionar o nosso corpo, o nosso coração e a nossa mente no exercício correto, que é a busca da presença dele. Quando nós entrarmos em qualquer lugar, a gente vai estar tão condicionado a isso, que ninguém vai mais perceber a gente, mas vai começar a perceber que o ambiente mudou. Vou te dar um exemplo disso. Não quero te deixar envergonhada. Você está vendo aquela menina lá, ó? Eu não consigo mais olhar para ela. Eu não consigo olhar para ela. Aquela menina, ela despeja a presença de Deus. Desde quando nós estamos aqui na sala de oração, desde as 6 da manhã, ela estava lá dentro. Ninguém notava ela. Ninguém notava ela. Mas notava Jesus. Eu mudei meu horário. Eu não sei se ela mudou o dela, mas ela começou a vir à noite. E quando ela está na sala de oração à noite, eu não vejo ela, eu vejo Jesus. Você não sabe nem o nome dela.
ela está com um crachá ali que está escrito intercessão, é isso, Laurina? Está escrito intercessão, sabe o que ela está fazendo? Ela está derramando Jesus nesse lugar. E é assim que eu clamo todos os dias, para ser desse jeito. A transformação é a morte da nossa carnalidade. A transformação é o elemento fundamental para haver esse avivamento. Enquanto a minha carne tiver sinal de vida em mim, a glória de Deus não pode se manifestar, porque não tem como coabitar, elas não podem ficar juntas. E eu não estou falando de morrer no sentido literal de você morrer mesmo, porque no Novo Testamento Jesus explica que a morte da carne chama-se arrependimento, e ele deixa isso claro quando ele está conversando com Nicodemos em João 3,6, quando ele diz assim: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E se eu e você experimentamos a ressurreição de Cristo em nós e nascemos de novo, a carne não pode mais exercer influência em nós. São dois elementos simples, mas que quando eles estão perto, eles não têm combinação. Só um pode permanecer. Posso dizer uma coisa para você: os dois elementos, o fogo e a carne, em Mateus 3,12, a palavra de Deus diz que a sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a eira, recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Olha aqui para mim. Sabe por que o fogo do altar tem que permanecer aceso? Você sabe por que o fogo do altar deve permanecer aceso? Porque ainda tem carne para ser queimada, ainda tem palha para ser queimada, ainda existe carnalidades e desejos que precisam ser consumidos. Eu estava lá dentro da sala orando, terminando de escrever, e foi um estalo, mas tão assim, eu não consigo explicar. Eu estou lá na sala, eu estou orando, eu estou buscando, eu estava sozinho, a hora que a gente chegou. E aí entrou o Atos e a Letícia, eles falaram assim: nossa, o devocional da Livinha foi extraordinário. Foi como se houvesse uma confirmação dentro do meu coração. Eu chamei ela lá na sala, falei: Lívia, Deus está mandando você compartilhar comigo o que você fez, o que você falou. E ela começou a explicar sobre a exclusividade, e começou a explicar sobre o zelo de Deus, o ciúme de Deus é intenso por mim e por você. Ele nos ama de tal forma, de tal maneira, que talvez a gente não conseguiria escrever como é que é esse amor de Deus por nós. E aí eu fiquei me perguntando: como assim? Se Deus ama tanto a gente, por que tem jovem distante? Por que tem jovem longe, olhando, assistindo todos os relâmpagos, os trovões, e algumas pessoas falando com Deus, mas ele fica de longe? A coisa que eu mais gosto de fazer é abraçar a minha família.
abraçar os meus filhos. E quando eu vou abraçar eles, todas as noites antes de dormir, a gente vai orar com eles. E quando eu vou orar com eles, eu oro por eles, abençoo a vida deles, abençoo a noite deles. O abraço que eles me dão é tão forte, tão intenso, que eu não queria sair dali. Só que eu estou falando de pessoas. E Jesus ama tanto a gente, mas Ele ama tanto a gente, que se eu pudesse explicar, talvez eu diria: eu quero ficar nos seus braços toda a minha eternidade. Eu não quero mais nada, eu só quero ficar nos teus braços. Nós precisamos desse fogo consumidor para que ele queime toda a carnalidade, para que ele queime todo o desejo pessoal, para que ele queime tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Se a gente deseja tanto fogo consumidor, deixa queimar tudo em você, porque os celeiros serão cheios do trigo que o Senhor vai recolher. Deixa ele queimar, deixa ele queimar. Eu fico impressionado com a atitude de Moisés. Porque apesar dele lutar por aquele povo, guerrear por aquele povo, clamar por aquele povo, é interessante que em Êxodo capítulo 36, versículo 16, ele está discutindo com Deus. E ele olha para Deus e ele fala assim: acaso nós vamos andar errantes sem a tua presença, sendo que nós somos um povo conhecido porque o Senhor nos escolheu? E o Senhor olha para nós e fala: Senhor, eu achei graça a esse povo, mas não vou com vocês. Olha a ousadia de Moisés olhando para Deus. Aliás, Moisés, para mim, tem uma vida tão insana, tão louca, porque quando Deus chama ele no monte, e lá no monte tem uma sarça pegando fogo, e Moisés é atraído por aquela cena, por aquele momento, e ele vai até o monte, e a hora que ele olha para a sarça, eu vou falar uma coisa para você, eu acho que eu teria cometido um pecado, porque se sou eu estava lá até agora. Estou falando sério. Se sou eu, estava na... A gente muitas vezes fica adorando a sarça o tempo todo. Só que do meio daquela sarça saiu uma voz dizendo: você vai conduzir o meu povo. E é interessante porque às vezes a gente fala de oração para alguns jovens. E eu uma vez ouvi de um jovem, ele olhou para mim e ele falou assim: pastor, deixa eu falar uma coisa para você. A gente ora, mas a gente tem que orar, porque tem uns gravetos assim no chão que eles acendem. A gente fica orando, a intensidade é tão grande que os gravetos acendem. Sabe o que Deus falou no meu coração? O tempo do graveto passou. Eu quero corações acesos. Eu quero jovens acesos. Eu quero jovens ardendo, jovens queimando, corações incendiados por causa de mim, diz o Senhor. E ele viu a sarça ardendo. Depois de um tempo, lá em Êxodo 33 mesmo, no versículo 11, a Bíblia diz que ele falava com Deus, olho no olho, face a face, como quem fala com um amigo. Olha lá, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala com seu amigo. Olha para esse amigo que está do seu lado.
fazendo assim, ó. Faz assim, ó. Era assim que Moisés falava. Só que mesmo desse jeito, mesmo assim, continuando um pouquinho mais de Êxodo para frente, ele olha para Deus e fala: Deus, versículo 18, mostra a tua glória. Eu vi teu rosto, mas eu quero a tua glória. Mostra a tua glória. E sabe qual é a resposta de Deus? Versículo 20: se eu mostrar a tua glória, minha glória, você morre. E eu posso falar uma coisa para você: é isso que eu quero. Minha carne não pode ter o mínimo de sinal de vida. Ela tem que estar totalmente morta, porque eu quero ver a glória de Deus. Cadê a Lívia? Você pode ficar de pé comigo? Eu vou acabar a minha parte e vou entregar para o Espírito Santo. Eu não sei se você já viu a manifestação do poder de Deus alguma vez. Eu não sei se você já experimentou alguma coisa de Deus. Eu não sei se você está buscando alguma coisa de Deus. Eu só posso dizer simples palavras para você: Ele é o único que pode. Ele é o Deus da glória. Ele é o Deus da glória. A glória de Deus, ela não é somente a representação da presença de Deus. Pastor, mas a presença de Deus já é, eu sei. Mas quando a glória de Deus vem, ninguém fica em pé. Ninguém fica em pé. Quando a glória de Deus vem, os seus joelhos se dobram, a sua cabeça, o seu semblante se enverga diante do Senhor. Não tem como permanecer com os olhos em pé, com o rosto em pé, porque tamanha é o poder e a manifestação quando a glória de Deus vem. Eu posso dizer uma coisa para você: a glória de Deus, o desejo do meu coração é que a glória de Deus desça, porque eu creio que o desejo do coração de Deus é que a glória dele desça. Olha aqui para mim. Vou entregar para o Espírito Santo, é Ele que vai agir, você e Ele. Não sou eu não, é você e Ele. Lá em Ageu capítulo 2, esse texto está falando comigo faz 3 meses. Em Ageu capítulo 2, versículo 9,
palavra de Deus diz que a glória desta última casa será melhor do que a da primeira, será maior do que a da primeira. E eu estou perguntando para o Senhor, o que tem a mais disso que nós já estamos recebendo? O que o Senhor está querendo dizer com essa expressão, Senhor? E a única coisa que Ele diz no meu coração é que quando a glória de Deus vem, a glória do homem vai embora. E esse lugar não tem espaço para a glória humana. Esse lugar é o espaço para a glória de Deus descer aqui.